Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num componente que é simplesmente vital para o funcionamento do britador cônico Metso HP, o conjunto do soquete. Vamos entender direitinho qual a função dele, olhar os componentes e, claro, passar pelos procedimentos corretos para fazer uma manutenção segura e que realmente funcione. Bom, para começar, vamos nos localizar com essa imagem aqui. O que estamos vendo é o conjunto do soquete bem ali, no topo do eixo principal. A função dele, em essência, é ser o ponto de pivô da cabeça do britador. Ele cria uma superfície de baixíssimo atrito que permite que todo aquele conjunto pesado gire suavemente. Nossa conversa técnica de hoje vai seguir essa ordem aqui, ok? Primeiro, a gente entende a função geral do conjunto. Depois, vamos dissecar os componentes, passar pelos passo a passo de desmontagem e montagem, aprender a inspecionar o desgaste e, no final, a gente revisa os pontos que são absolutamente críticos na manutenção. Então vamos lá. Qual é o papel fundamental desse conjunto? Bom, dá para dizer que ele é o coração do movimento do britador. É ele que suporta toda a rotação e garante que a operação seja suave. Vamos ver a definição técnica disso? A definição técnica é bem direta, né? É uma peça que fica parada, fixa, no eixo e que foi projetada para duas coisas: aguentar cargas enormes e, ao mesmo tempo, permitir que a cabeça gire com o mínimo de atrito possível. É ali o ponto de contato que absorve e gerencia todo o movimento de rotação. Certo? Agora vamos entrar na anatomia da peça. E aqui tem um detalhe importante. Não existe um design único para todos os modelos, não. Existem diferenças bem importantes dependendo do tamanho do britador. E esse slide aqui ilustra essa diferença perfeitamente. Dá uma olhada. Na esquerda, nos modelos maiores, do HP 200 até o HP 500, o projeto tem duas peças, o soquete principal e um revestimento de desgaste, que pode ser trocado. Já na direita, no HP 100, o projeto é mais simples, é uma peça única de aço. A lógica por trás disso é que nos equipamentos maiores, gerenciar o desgaste com um revestimento substituível é muito mais prático e eficiente. Ok, agora vamos para a parte prática, a desmontagem. E olha, esse é um procedimento que exige muita precisão, as ferramentas certas e, acima de tudo, seguir à risca o que diz o manual de serviço. Nos modelos maiores, para tirar o revestimento de desgaste, o caminho é esse. O uso dos parafusos sacadores, que geralmente vem na caixa de ferramentas especiais do equipamento, é o segredo. Eles basicamente empurram o revestimento para fora do alojamento. O calor também pode ser um grande aliado, porque ele expande o soquete e alivia a pressão, facilitando a saída da peça. E aqui a gente vê em detalhes como esses parafusos sacadores funcionam. Eles são rosqueados nos furos do revestimento e, conforme são apertados, a ponta deles pressiona contra o corpo do soquete, forçando o revestimento para cima para fora. É uma solução de engenharia bem simples, mas muito, muito eficaz. Agora, remover o soquete inteiro do eixo principal? Bom, aí o processo já é um pouco mais intenso. A chave do sucesso aqui é a combinação de duas coisas, os parafusos sacadores e a aplicação de calor na base do soquete. O calor vai expandir o soquete e quebrar o famoso ajuste por interferência, que é o que prende ele com tanta força no eixo. E olha que interessante esses dados aqui. Gente, aqui a precisão é fundamental. Essas temperaturas listadas na tabela não são sugestões, tá? São especificações. É obrigatório atingir esses valores para expandir o metal o suficiente, mas sem causar nenhum dano estrutural à peça. Essa imagem mostra exatamente o procedimento em ação. O aquecimento tem que ser aplicado de forma bem uniforme ali na base do soquete. Isso garante uma expansão consistente, segura e que vai permitir que os parafusos sacadores façam o trabalho deles sem esforço excessivo. Muito bem, com tudo desmontado, vamos para a montagem. O conceito principal aqui, a gente já falou, é o ajuste com interferência. O objetivo é criar uma conexão tão, mas tão firme entre o soquete e o eixo que eles se comportem como se fossem uma peça só. A instalação é basicamente o processo inverso da remoção, mas o foco aqui é em agilidade e precisão. Depois de aquecer o soquete na temperatura certa, ele tem que ser posicionado muito rápido. Aí, quando ele esfria e encolhe, ele trava no eixo. E um detalhe crucial, depois que tudo esfriar, tem que conferir o torque dos parafusos de novo. A contração do metal pode dar uma leve afrouxada neles. O processo para HP100 é bem parecido. Esse diagrama mostra os detalhes importantes. Os pinos guia estão ali para garantir o alinhamento perfeito, e a especificação de aquecimento de 80 graus Celsius acima da temperatura ambiente é, mais uma vez, o segredo para criar aquele ajuste por interferência perfeito. Já para instalar o revestimento de desgaste, o processo tem uma pequena diferença. Aqui, a gente aquece o soquete para ele expandir,
Isso permite que o revestimento, que está em temperatura ambiente, deslize e encaixe lá dentro. Assim que o soquete esfria, ele se contrai e abraça o revestimento, prendendo ele firmemente no lugar. Certo, mas a pergunta que não quer calar é: como saber a hora certa de fazer toda essa manutenção? A resposta está na inspeção regular do desgaste. É isso que vai nos levar à tomada de decisão. Essa é a pergunta de $1 milhão que todo técnico de manutenção enfrenta, não é mesmo? Se trocar cedo demais, é desperdício. Se trocar tarde demais, o risco de danificar outros componentes caríssimos aumenta, e muito. E a resposta para essa pergunta está numa medição muito precisa. A chave para saber o nível de desgaste do revestimento é medir a profundidade das ranhuras de óleo. Essa foto mostra exatamente como fazer isso, usando um medidor de profundidade. E aqui está um número mágico, o número crítico. Se a profundidade da ranhura de óleo chegar em 2,5 milímetros ou menos, o revestimento já era. Ele é considerado gasto e tem que ser substituído imediatamente. Aqui não tem margem para interpretação, é um limite técnico. E só para a gente ter um parâmetro, um revestimento novinho em folha tem uma ranhura com mais ou menos 6 milímetros de profundidade. A recomendação oficial é verificar essa medida toda vez que for feita a troca de revestimentos do britador. Tem que virar a rotina de manutenção. Para a gente ir finalizando, vamos resumir os pontos mais importantes de tudo que a gente conversou. São as chaves para garantir não só uma manutenção bem feita, mas também a vida longa do equipamento. Basicamente, estes são os mandamentos da manutenção do soquete. Seguir as temperaturas, garantir que a peça assentou por completo, reconferir o torque, medir o desgaste sempre e, o mais importante de todos, nunca, em hipótese alguma, comprometer o ajuste de interferência. E vamos terminar com essa advertência que vem direto do manual e que não poderia ser mais clara. O ajuste com interferência não é opcional, gente. Ele é a base, é o alicerce da integridade estrutural de toda essa montagem. Se esse ajuste for perdido, a única solução segura e correta é a substituição, é colocar um soquete novo. Só assim para garantir que o coração do britador vai continuar batendo de forma segura e confiável.